praticar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que eu possa ser um canal, Senhor, usado por Ti para glorificar o Teu nome. Que não seja os meus lábios a falar, mas que seja a Tua presença, o Teu Espírito Santo falando através de mim, em nome de Jesus. Amém? Vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia no Evangelho de João, no primeiro capítulo, a partir do versículo 35, do 35 ao 42. A minha versão ela é diferente. Eu acho que a gente está com um probleminha no Data Show, não? Eu vou ler pela versão da igreja, porque deve ser da maioria de vocês, né? Fala assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então, Jesus, voltando-se e vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes: que estás procurando? Eles disseram: Rabi, onde estás hospedado? E Jesus disse: vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias. E o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Antes da gente começar a explanar sobre esse assunto, eu queria falar um pouco sobre João Batista, que João Batista ele foi um precursor de Jesus. O próprio profeta Isaías já tinha falado que ele seria a voz que clamava no deserto, era aquele que estava preparando o caminho do Senhor. E quando a gente pega aqui nesse primeiro capítulo de João, a gente vê que ele já está exercendo a missão dele, que era anunciar o evangelho que estava para chegar. E se a gente vê aqui nos versículos anteriores, João Batista, ele fez a mesma menção, que aqui no versículo 29 ele fala assim, ó: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nessa ocasião aqui, desse versículo que eu li anteriormente, já era o dia seguinte, e Jesus estava passando pelo mesmo lugar, e João, ele testificou, olha lá, ó o Cordeiro de Deus. E aí, junto com ele estava André e provavelmente João. E eles ouviram, e João Batista, ele já havia falado sobre Jesus, que Jesus viria, que ele estava preparando o caminho. E esses discípulos, o André e o outro João, seguiam a João Batista, fazendo a missão que Deus tinha posto para ele. E aí, a gente tira aqui no versículo 35, que ele fala: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia dos 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. A gente vê que na Bíblia tem sempre algumas características assim, de figuras, né? E aqui ele fala que comparou Jesus como Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque no Antigo Testamento era assim, né? Para que os pecados fossem sarados, eles fossem libertos dos seus pecados, precisaria sacrificar um cordeiro para que o pecado fosse perdoado. E ali, João Batista já estava testificando que aquele ali era o cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, porque o cordeiro do Antigo Testamento, ele tirava o pecado naquele momento, mas daqui a pouco voltava, e era sempre uma sequência. Mas Jesus, ele veio para acabar com o pecado de uma vez. Ele seria aquele que tiraria o pecado do mundo. E aí, à medida que eles conheciam mais a Jesus, eles iam querendo conhecer mais ele. E aí, quando eles viram Jesus,
eles deixaram João Batista e começaram a seguir a ele. Por quê? Porque ele sabia que aquele ali era o Messias prometido de Deus, que era a promessa de Deus que vinha para cumprir um plano que Deus havia traçado para toda a humanidade. E eles sabiam que de Jesus viria o alimento que o povo necessitava. E eles sabiam também que o momento deles estarem com João Batista havia terminado, porque agora eles estavam seguindo o verdadeiro mestre. E trazendo essas características figuradas de Cristo, lá em João 6, do 35 ao 37, uma das figuras que a Bíblia compara a ele é como o pão da vida. E aí fala assim, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E quando Jesus falou isso, ele sabia que o povo estava sedento, ele sabia que o povo buscava por alguém que iria fazer algo diferente por eles, porque assim, eles sabiam da profecia, eles tinham a profecia guardada no coração deles e eles estavam esperando esse cumprimento. E quando o André e João viram o próprio Jesus, eles achamos o mestre, então vamos seguir. E aí a gente vê que eles queriam saber aonde Jesus estava hospedado, né? E aí eles queriam saber porque eles queriam seguir a Jesus. E o tema da mensagem que Gente, eu estou bem nervosa, tá bom? O tema da nossa mensagem é: o que buscais? O que você busca? Qual tem sido a sua busca, né? E aí, os discípulos começaram a acompanhar Jesus, eles se sentiram atraídos por ele, porque eles viram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, era aquele que prometia, porque assim, João Batista, ele até falou que quando os discípulos procuraram ele e perguntaram o que ele achava de Jesus, né? E ele falou assim, ele é realmente o Filho de Deus, importa que ele cresça e eu diminua, eu só sou um instrumento de Deus, eu fui só aquele que vim fazer ele conhecido, mas ele sim deve ser glorificado, ele sim deve ser seguido, ele sim é o Filho de Deus, ele sim é aquele que vai testificar de Deus, porque ele estava no céu com Deus, e ele melhor do que ninguém para falar sobre o Pai. E aí João mostrou ali a sua pequenez, de que ele realmente era somente um canal que Deus iria usar para que a pessoa de Jesus se tornasse conhecida. E a gente vê que na nossa caminhada não é diferente. A gente ouve falar de Jesus, né? Muitos aqui podem ter já nascido num lar evangélico, e isso não faz de vocês, porque você nasceu num lar evangélico, a gente sempre fala isso lá no Kids. Você nasceu no lar evangélico, isso não quer dizer que você não precisa aceitar Jesus, né? Porque seu pai é crente, sua mãe é crente, você não precisa aceitar Jesus, não é assim. Cada um de nós precisamos reconhecer o Senhor como nosso Senhor e Salvador, aquele que veio, se sacrificou e morreu por nós, para que nós nos tornemos salvos. Para isso, a gente precisa receber Jesus como nosso Salvador, receber Ele no nosso coração. E a nossa vida cristã não é fácil, né? Eu acho assim que se você quer viver, se nós queremos viver uma vida rasa, vamos continuar vivendo do jeito que nós estamos vivendo. Lemos a Bíblia quando dá tempo. Às vezes eu estou muito atarefada no trabalho, não deu tempo de ler a Bíblia, eu leio outra hora, ou não tenho tempo de falar com Jesus, falo com Ele outra hora. Isso torna a minha caminhada e a minha intimidade com Ele fraca. Eu não tenho como conhecer bem uma pessoa se eu não ando com ela, se eu não tenho intimidade com ela. A partir do momento que eu tenho intimidade com alguém, que eu ando junto com ele todos os dias, até num olhar eu já sei o que ele quer dizer. E essa foi a intenção do coração de André. André queria conhecer mais a Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus pelaquilo que João Batista testificava.
João Batista falou que, nos versículos anteriores, que quando ele foi batizar Jesus, ele até então ele não o conhecia. Ele sabia que Jesus era primo dele, mas ele, a princípio, não sabia que Jesus era o Messias. Mas, quando ele se aproximou de Deus, ele começou a ter intimidade com Deus, Deus falou assim, ó, aquele na qual o meu Espírito pairar sobre ele, esse é o Messias, esse é o meu filho, esse é o prometido. E João Batista, como tinha intimidade com Deus, ele ficou esperando o momento em que essa pessoa viria e ele reconheceria que ele era o Filho de Deus. E no momento em que ele foi batizar Jesus, ele viu, a Bíblia fala, né, que veio sobre Jesus o Espírito Santo e uma voz que vinha do céu que falava, esse é o meu Filho amado. Quando João Batista ouviu isso, no seu coração ele testificou que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus, aquele era o prometido de Deus. E aí é importante a nossa intimidade com Deus, mesmo quando você não tem vontade. Às vezes a gente começa a ler a Bíblia e parece que aquilo vai embaralhando tudo na sua mente, você não consegue entender, mas não deixe de ler. Peça ao Espírito Santo para que te esclareça, para que abra sua mente, que você vai entender. O Espírito Santo vai falar com você. Não é fácil, é difícil, mas o Espírito Santo é aquele que traz a clareza para o nosso coração. Se você quer ter mais intimidade com Deus, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de fazer o seu devocional, não deixe de, nas pequenas coisas, você começar a ver Deus falando, até na sua vida diária. Uma dona de casa fazendo seu serviço de casa, Deus fala com ela. Um trabalhador fazendo a sua atividade física, o seu trabalho, eu estou falando atividade física porque o Rodrigo, ele sempre fala que no momento em que ele está ali no seu trabalho, Deus sempre dá uma oportunidade para ele falar de Jesus para alguém. E essa é a nossa vida. Isso era o que João Batista fazia. Por isso que quando André e João viram a pessoa de Jesus, eles quiseram seguir a ele, porque eles viram que o que João Batista falava testificava com a conduta de Jesus. Aí eles meio que falaram assim, João, agora olha só, muito obrigada pela sua ajuda, pelo seu auxílio, mas agora a gente vai seguir quem realmente merece ser seguido, que é o nosso Senhor Jesus. E aí, nós como eles, nós devemos ter essa necessidade. Eles queriam saber aonde Jesus estava hospedado. Por quê? Porque eles queriam estar junto com Jesus. A Jamine estava cantando, a maioria dos hinos que Jamine cantou hoje falava sobre isso, sobre intimidade, sobre você deixar a sua vida, os seus próprios desejos, para você se entregar à vontade e os propósitos que Deus tem para você. Às vezes a gente fica preocupado, né? Mas se eu parar agora para ler a Bíblia, eu vou chegar atrasado no trabalho. Não, então acorde mais cedo. Se sacrifique um pouquinho, vai valer a pena. Tudo que você faz pela obra do Senhor vai valer a pena. Então, não ache que, que você não faça assim no seu tempo. Eu vou ler a Bíblia quando eu chegar em casa à noite. Pode acontecer imprevistos e você não conseguir ler. Então, faça um planejamento, mas nunca deixe de priorizar a palavra de Deus na sua vida, porque é isso que vai trazer crescimento para você. É isso que vai te tornar um crente mais forte. A gente sabe que quando é criança, a gente dá um leitinho, né? Bebezinho, ele é alimentado pelo leite. Aí cresce mais um pouquinho, aí a pediatra fala, já pode dar a papinha. E aí vai aumentando, daqui a pouco está comendo uma feijoada, porque já está numa época que já pode. Só que muitas das vezes a gente só está no leitinho. Estamos só nos alimentando do leite, porque está sendo mais cômodo. Não, eu não vou me esforçar muito. E aí não que o leite não seja importante, é importante, mas para você que já está numa vida adulta, só o leite não vai ser suficiente, você precisa de um alimento mais forte. Aí, a partir do versículo 37, o povo começa a testificar de Jesus, porque eles começam a ver as coisas que Jesus começa a realizar.
os milagres. E é a partir desse momento em que o povo vai querendo saber quem é esse. E aí a mensagem chega muito rápido, né? As pessoas falam, vocês viram quem está curando, quem está fazendo milagres? E aí Jesus começa a se tornar mais conhecido. Trazendo para essa área, lá em Lucas 5,15, fala assim, Jesus cura um leproso. Aí, no versículo 15, fala assim, porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser curados por eles de todas as suas enfermidades. As pessoas começaram a seguir a Jesus por causa das palavras que ele dizia. Eram palavras de vida, eram palavras que traziam esperanças para aquelas pessoas que estavam necessitadas. E aí, nesse episódio, esse leproso ouve falar de Jesus, e aí ele corre atrás de Jesus. E a gente sabe que naquela época, os leprosos eles não podiam ter contato, né, com as pessoas, porque senão as pessoas seriam contaminadas também. Mas aquele homem, ele rompeu a sua necessidade, ele rompeu aquilo que impedia ele rompeu, ele quebrou, e ele se aproximou de Jesus e falou assim, com toda simplicidade, mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo, se o Senhor quiser. Aí a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e falou assim, quero, seja limpo. E naquele mesmo instante, aquele leproso foi curado de todas as suas enfermidades. E Jesus, nessa manhã, te pergunta, o que você quer que Ele faça por você? Qual é a necessidade? O que te trouxe aqui? Às vezes nós estamos aqui porque não temos nenhum outro lugar para ir, ou então temos o costume de todo domingo estar aqui na casa de Deus. É como se estivesse batendo um ponto de trabalho, mas não é isso que Deus quer da gente. Deus aqui, Ele prepara homens e mulheres fortes para pregarem o Evangelho a toda a criatura, a todos aqueles que necessitam, aos leprosos, aquelas pessoas que estão na sarjeta, que as pessoas olham e são pessoas invisíveis. Às vezes a gente acha loucura, você pode achar loucura, de repente você passar perto de uma pessoa e Deus falar assim, ora por ela, fala do meu amor para ela. E a gente às vezes, não, mas eu nem sei, nem conheço a Bíblia direito, nem sei o que eu vou falar. Mas se o Espírito Santo está tocando no seu coração para fazer, não se cale, porque você hoje é uma testemunha de Jesus. Assim como André, assim como João, largaram tudo e começaram a seguir a Jesus porque queriam ter intimidade. E a partir daquele momento que eles conheceram mais a Jesus, a Bíblia diz que eles nunca mais largaram. Eles continuaram a seguir a Jesus até quando Jesus foi para o céu. Depois da sua morte, ressurreição, foi para o céu. Eles continuaram cumprindo a missão que Jesus havia designado para cada um deles. E às vezes, na nossa vida, acontece momentos em que você parece que está lá em cima, e às vezes parece que você está lá embaixo. Isso, às vezes, é normal, lá uma vez ou outra. Mas quando é uma constância, isso é perigoso. Então, que a gente possa ter intimidade a cada dia com o Senhor. Buscar, mesmo quando você não tem vontade. Às vezes, você está em casa e você fala assim, hoje eu não vou no culto, não. Porque assim, eu tô tão desanimada, estou tão para baixo. É nessa hora que você tem que buscar o Senhor. É nessa hora que você tem que largar tudo e falar assim, não, Senhor, a minha carne pede que eu fique. A minha carne pede que eu me prostre. Mas eu não vou fazer isso. Eu sirvo um Deus que é um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo um Deus que é um Deus que curou pessoas, curou leprosos. Eu sirvo um Deus que curou, que cura, que ressuscita mortos. E não esse Deus que eu sirvo, esse Deus que eu prego, não merece a minha estada em casa, ficar em casa. Não merece. O Senhor merece a nossa presença, o nosso serviço, o nosso ide é necessário.
quando Ele manda a gente ir a toda criatura, é para a gente fazer isso. Nós devemos ser obedientes a Ele, à palavra deles. Se nós verdadeiramente seguimos a Jesus e cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós devemos cumprir e fazer todas as palavras que Ele mandou que a gente fizesse. E isso é obediência. E nessa passagem aqui do leproso, a Bíblia diz que depois que Jesus curou ele, né, ele se retirou para um lugar à parte. A Bíblia diz que todas as vezes Jesus, em algum momento da sua vida, ele se retirava, ele ia para um lugar à parte, para ele ter uma intimidade com o Pai, para falar com Deus. E aí ele se retirava e ali Deus ministrava, Deus falava ao coração dele. Por isso que há necessidade da gente sempre separar. Se Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, era Deus, o próprio Deus, separava um momento para estar na presença do Pai, querendo conhecer e fazer a vontade dele, quem somos nós para fazer diferente daquilo que ele fazia? Porque se ele esteve aqui, ele veio para mostrar que ele cumpriria os propósitos de Deus e veio para mostrar que ele era exemplo para a nossa vida. E aí, nós devemos seguir os passos de Jesus e fazer as coisas que ele fazia. E ele disse que se nós crescêssemos, nós ainda faríamos coisas maiores do que ele fez. Amém? No versículo, a partir do versículo 40, aí vem o chamado. E aí Deus abre a mente, né, a mente de André, Deus abre a mente dos discípulos e eles dizem sim ao chamado de Deus. E aí eles começam a seguir a Jesus e a pregar o Evangelho. E em Atos 16:32 fala assim, fala sobre a conversão de um carcereiro. E a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos, né? A Bíblia diz que eles foram presos porque uma mulher era uma mulher que fazia adivinhações, ela começou a seguir eles e começou a falar, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, verdadeiramente esses homens falam de Deus, pregam sobre Deus. E aí Paulo viu que aquela mulher já estava incomodando e que aquilo que estava dentro dela não era de Deus. E aí Paulo repreende aquele demônio, ela é liberta e aquela mulher, ela servia de renda para o povo daquela cidade. Ela dava dinheiro porque ela fazia adivinhações. E com a libertação dela, eles perderam o lucro. Então eles ficaram com raiva e prenderam Paulo e Silas na prisão. E aí a gente imagina, né? Poxa, eles devem estar lá na prisão, né? Cabisbaixo, triste, porque foram presos, porque expulsaram demônios. Não, eles estavam louvando ao Senhor. A Bíblia diz que eles estavam amarrados, mas o que amarrava eles não prendiam a adoração e o louvor que eles tinham no coração, a gratidão que eles tinham no coração e a certeza de quem eles serviam. E a Bíblia diz que eles estavam ali louvando e de repente as correntes foram quebradas. Todos eles que estavam naquela prisão foram soltos. E aí, quando o carcereiro despertou e viu o que tinha acontecido, ele tentou se matar, porque ele pensou, os meus chefes irão me matar, porque os prisioneiros foram libertos. E quando ele tentou se matar, Paulo gritou e falou, não faça isso. Todos nós estamos aqui. E aí Paulo prega para aquele carcereiro e fala, se tu creres, serás salvo, tu e a tua casa. E a Bíblia diz que Paulo pregou, todos da casa daquele carcereiro, inclusive ele, foram salvos por causa do poder de Deus que existia na vida de Paulo e Silas. E isso não está na Bíblia assim por um acaso, né? Não, se está na Bíblia é porque nós vamos seguir esse exemplo. Assim como Deus fez na vida deles, Deus irá fazer na nossa vida também. Assim como Paulo e Silas foram usados por Deus, falaram do Evangelho, e um homem e toda a sua casa se converteram, assim será na nossa vida também.
a gente vê que quando André ele é impactado pelo poder de Deus, quando ele conhece a Jesus e ele consegue entender a essência de Jesus, ele falou assim: não, eu vou guardar isso só para mim não. Mas gente precisa saber sobre esse homem. A essência que ele carrega dentro dele é diferente. Aí a primeira pessoa que ele foi falar foi para quem? Para Pedro, o irmão dele. E a gente sabe que pelas histórias que a gente vê na Bíblia sobre Pedro, Pedro era um homem impulsivo, né? Ele não guardava para amanhã, era um homem todo... E aí Jesus, quando conhece Pedro, que olha para ele e fala assim: você não vai chamar mais Simão, na realidade era Simão, né? Tu não se chamarás mais Simão, tu te chamarás Pedro. E Jesus, naquele momento em que muda o nome de Pedro, ele olha para Pedro e ele não vê o Pedro ali no presente, ele consegue ver Pedro no futuro. Aquilo que ele tinha planejado para Pedro, ele já estava visualizando. Os planos que ele tinha para a vida de Pedro já estava sendo concluído a partir daquele momento em que Pedro se aproxima de Jesus. E a gente lendo sobre a história de Pedro, a gente vê que ele largou tudo. Tudo que ele possuía, ele largou porque ele queria seguir a Jesus. Porque aquilo que ele sentia quando ele estava na presença de Jesus era algo que precisava ser divulgado. Era algo que ele não podia guardar só para ele. E ele se tornou também um seguidor de Jesus e começou a falar da palavra. Houve momentos na vida dele de fraqueza, como todos nós, né? A vida da gente não é uma vida... A gente procura caminhar reto, caminho reto. As crianças sempre oram lá: Jesus, caminho reto. A gente procura andar no caminho reto. Mas existem momentos que a gente pode ter deslizes. E isso aconteceu na vida de Pedro. E uma delas foi quando ele nega Jesus. E quando ele nega Jesus, é como se dentro dele falasse assim: agora acabou. Eu neguei o mestre, aquele homem que eu segui, que eu fazia vontade, que eu vi ele fazendo tantas coisas, eu neguei e agora acabou. Só que, como eu falei, Jesus já tinha visto o futuro de Pedro. E Deus deu uma segunda chance para ele. E a Bíblia diz que quando ele se arrepende e ele volta a ter um encontro novamente com Jesus, e quando a Bíblia diz que Jesus sobe para o céu e fala assim: ó, eu vou subir, eu vou para o meu Pai, eu vou guardar um lugar, vou separar um lugar para vocês, mas vocês não precisam ficar tristes não, porque eu vou deixar o Consolador, tá? Eu vou deixar aquele que vai estar fazer a minha vontade aqui no meio de vocês. E aí, a Bíblia disse que Jesus foi para o céu e falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, tá? Até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que eles obedeceram ao Senhor, ficaram ali todos reunidos. E no dia, né, de Pentecostes, eles estavam como obediência, como Jesus falou, todos reunidos no mesmo lugar. Todos eles tinham o mesmo propósito, todos eles tinham o mesmo desejo. E aí, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles começaram a falar em línguas. E as pessoas que estavam fora do mesmo lugar, eles não entendiam o que estava acontecendo. E eles queriam saber. Uns até criticaram, falando assim: mas eles estão bêbados, parece estar bêbados. Não, aí a Bíblia diz que Pedro, o Senhor usa Pedro, aquele mesmo que lá atrás negou Jesus, e começou a falar daquilo que estava acontecendo. E a Bíblia diz que naquele dia muitas almas se renderam ao Senhor. E ali Pedro pôde ver que o estado que ele achou que estava prostrado, foi só um momento. Que a partir do momento em que ele se reconciliou com o Senhor, que ele se voltou para o Senhor, ele teve posso te dizer que a bênção dele foi dobrada. Ele recebeu uma porção dobrada, porque ele foi revestido com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. E aí, o medo, os temores, as acusações foram todas lançadas por terra, porque o Deus que ele servia fez prova daquilo que ele tinha dito que faria. E, para terminar,
eu não poderia deixar de falar sobre um homem que teve uma grande... a vida dele serve de muito exemplo para a nossa vida. Aí eu queria que colocasse para a gente em 1 Timóteo, o capítulo 1, do 12 ao 17. 1 Timóteo, capítulo 1, de 12 a 17. Fala sobre Paulo. E Paulo é um personagem da Bíblia que assim, eu admiro muito, né? Uma pessoa que do nada era, assim, a pessoa que menos provável foi aquele que Deus levantou e fez uma grande obra. Que fala assim, e essas aqui são as palavras de Paulo, tá? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente, contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante a minha ignorância e incredulidade. E a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o pior. Todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse num modelo para todos quantos haviam de crer nele para a vida eterna. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus seja louvado. O próprio apóstolo Paulo, ele abre os seus lábios e ele declara que ele era um homem que era, se você fosse olhar pelos seus olhos humanos, ele era uma pessoa que não estava apta a servir ao Senhor. Mas por causa da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, por causa da fidelidade do Senhor, Deus fez dele um grande homem. E a palavra que eu quero deixar para o seu coração, para o nosso coração hoje, é a seguinte. De repente nós entramos aqui, eu falo você, mas nós entramos aqui achando que... eu não sei, como se você achasse que você não soubesse falar, que você é uma pessoa improvável para estar pregando o Evangelho, que o seu passado, de repente, te acusa por coisas que você cometeu. Você já até aceitou a Jesus, mas o passado, volta e meia, está batendo na tua porta. Eu quero te dizer que esse passado que bate na tua porta é o diabo. Ele quer que você se esqueça dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Assim como Jesus olhou para Pedro e falou assim, tu não te chamarás mais Simão, e sim Pedro. Pedro, ele se tornou uma rocha a partir do momento em que ele teve um encontro com o Espírito Santo, e ali foi a conclusão da obra que Deus tinha para realizar na vida dele. De repente você hoje está aqui e pode ser que você esteja vivendo uma vida rasa. Você pode estar seguro, está numa zona de conforto, do jeito que está bom. Não me tira daqui não. Porque do jeito que está bom, se eu fizer mais a vontade de Deus, vai vir perseguições, a minha vida vai se tornar mais difícil. Sim, pode ser que se torne mais difícil, mas aquele que você luta por ele, que você fala dele, é um general que nunca perdeu uma batalha. É aquele que vai velar pela sua vida 24 horas por dia. Mesmo quando você está dormindo, o Senhor está velando pela tua vida.
E eu quero a pergunta da mensagem: o que buscais? E eu faço essa pergunta nessa manhã. O que você tem buscado? Eu estava tentando procurar uma ilustração para falar, e aí eu falei assim, já sei, vou falar assim. Lá em casa, por exemplo, às vezes a gente está vendo uma televisão, está fazendo alguma coisa assim, alguma coisa que não é tão importante, que você pode parar e fazer depois, mas aí digamos que a gente esteja vendo uma televisão, né? E aí me dá vontade de tomar água, só que eu estou com preguiça de levantar e tomar água. Eu chego para a Andressa e falo, Andressa, você pode pegar um pouco de água para mim? Aí a Andressa vem com um copo, meio copo de água. Mas eu estou com muita sede. Aí ela vem com meio copo de água, eu tomo aquela água, mas a preguiça que eu tenho de ir lá pegar, eu vou me contentar com aquele pouquinho de água que ela me deu. Só que, na realidade, se eu tivesse me levantado e ido até a fonte, até a geladeira, eu sei a necessidade, a vontade, a sede que eu estou. Então, eu tomaria água suficiente para me saciar. E aí, só que eu preferi que ela pegasse para mim. Só que eu tinha a opção de me levantar e tomar a quantidade de água que eu queria tomar. E hoje, Deus está nos dando essa oportunidade de levantarmos e tomarmos a quantidade de água que você quiser. O Senhor é uma fonte inesgotável. Se você está com sede, se você entrou aqui com sede e fome da palavra, você veio no lugar certo. Hoje, o Senhor está te servindo. Vem. A Bíblia diz que Ele fala assim, batei e abri-se-vos-á. O Senhor, Ele nunca vai chegar e vai fazer as coisas sem que você peça. Ele quer conhecer o seu coração. Ele quer conhecer a sua necessidade. Ele vai te dar de acordo com a sua necessidade. E eu vejo aqui, irmãos, aqui da frente, eu não vejo pessoas. Eu vejo um exército do Senhor. Um povo que Deus tem preparado para uma missão. A gente sabe que o inferno, ele não está brincando. Ele está investindo pesado. E nós, como igreja, nós devemos nos levantar como um povo forte, como um exército do Senhor, que não abaixa a cabeça, que não concorda com as coisas que o mundo tem pregado. Mas para isso a gente tem que estar preparado. Preparado de que forma? Buscando ter mais intimidade com o Senhor. Através da leitura da Bíblia, através das nossas orações. Você pode estar fazendo o seu trabalho, o seu serviço de casa, e isso não te impede de você estar ali na presença do Senhor, buscando a face dEle, perguntando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem preparado? Qual o propósito que o Senhor separou para a minha vida? Irmãos, com certeza, Deus não chegou aqui e falou assim, o Gil eu tenho um propósito para ele, para Ângelo não, para a Sônia sim, para o Antônio não. As promessas do Senhor são para todos aqueles que querem. Todos aqueles que querem que desejam renunciar o seu passado, todos aqueles que querem renunciar às suas vontades, todos aqueles que querem renunciar o seu comodismo, a sua zona de conforto, esses, Deus tem algo grande e preparado para essas pessoas. E eu creio em nome de Jesus que nesses últimos dias Deus tem colocado no coração da sua igreja esse desejo forte de fazer a vontade dEle, de levar o ID, porque ainda existem muitas pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. E se precisam ouvir falar de Jesus, quem vai falar? Quem vai ser essa pessoa que vai falar de Jesus para quem ainda não ouviu? Somos nós. Então, busquemos ao Senhor, enquanto a gente ainda tem a oportunidade de achá-lo.
Não se coloque no lugar de pequeno, achando que não sabe falar. A Bíblia diz que quando Deus separou Moisés, pelo que a Bíblia fala, parece que ele era gago, ele tinha dificuldade. Aí Deus falou assim, não, mas isso não é o problema não. Eu vou colocar Arão. Arão vai junto com você. Jeremias, eu sou uma criança. O Senhor quer usar uma criança? Sim, eu vou usar uma criança. Então, não coloque empecilho para que Deus não te use. Não coloquem desculpas para que Deus deixe de te usar. Se coloque na posição e deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida, que você vai ver que rios de água viva fluirão da sua e da minha vida. A partir do momento, é uma fonte inesgotável. E a partir do momento em que você começar a ler a Bíblia, você vai querer mais e mais e mais. A partir do momento em que você conhecer a Jesus, entender o que Ele quer, e você vai querer mais e mais e mais até a volta dEle. E vai continuar fazendo a obra dEle, fazendo a vontade dEle. Assim como a passagem de Ezequiel, que eu sempre gosto de mencionar. Águas nos tornozelos, águas nos joelhos. Ele chegou a um nível de que ele já não encostava o pé no chão, ele flutuava, ele nadava no Espírito Santo. E é verdadeiramente isso que Deus quer fazer na nossa vida hoje. Amém? Eu gostaria de orar. E nessa oração, eu queria que você colocasse para o Senhor, seja sincero. Até porque Ele conhece o seu coração. Mesmo que você não queira ser sincero com Ele, não tem como esconder nada dele. Se coloque na posição e diga para Ele o que você tem buscado. O que você quer dEle. O que você quer conhecer nele. Faça essa pergunta para o Senhor. Não se coloque, não deixe que empecilhos te separem. Que faça com que você se separe dEle. Mas se coloque à disposição dEle, porque Ele é um Deus grandioso, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que ama, é um Deus, como Paulo falou, é misericordioso. A graça dEle é insondável para todos nós, amém? Pai, nós estamos na Tua presença nesse momento. Nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia. Senhor, nós queremos Te agradecer que o Senhor nos dá a oportunidade de estar dia após dia na Tua presença, ouvindo a Tua palavra. Pai, mas muitas das vezes o nosso comodismo ou as nossas próprias vontades nos impedem, Senhor, de entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Pai, nós queremos nessa manhã Te pedir que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Tira as escamas, Senhor, aquilo que nos impede, Senhor, de enxergar a Tua presença, de enxergar, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, os nossos ouvidos, que eles possam estar atentos à Tua voz, para que a gente possa obedecer e fazer a Tua vontade. Pai, eu apresento a Ti a vida de cada pessoa que entrou aqui nessa manhã. Eu não sei, Deus, a necessidade, Senhor, das pessoas, mas cada uma delas sabe, Senhor, o nível de sede que estão sentindo. Que o Senhor venha suprir, Senhor, as necessidades, que o Senhor venha suprir a sede, Senhor. Que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, e como o rio que flui do coração, um rio que vem do Teu trono, Senhor, venha jorrar no coração de cada pessoa, Senhor. Que haja renovação de espíritos, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, votos que foram quebrados, Deus, pessoas que se dispuseram, Senhor, a fazer a Tua vontade um dia, que um dia se renderam e falaram, pode me usar. Hoje, Senhor, estão esquecidas, hoje estão desanimados, mas eu quero Te pedir, Senhor, que assim como o Senhor ressuscita mortos, Senhor, fisicamente, eu sei que o Senhor também ressuscita mortos espirituais. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que o Senhor venha renovar a força, Senhor. Venha renovar, Senhor, a mente de cada um
desses que estão aqui e que verdadeiramente eles sejam teus discípulos, que nós sejamos teus discípulos e venhamos fazer a tua obra, venhamos a falar do teu amor até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Eu queria perguntar, todos que estão aqui já aceitaram a Jesus? Todos são cristãos? Eu queria saber, tem alguém que hoje queira entregar a sua vida a Jesus? Esse é o momento.